Olá, estamos em mais uma aula do projeto Educa Belém de matemática. Meu nome é Elison Ferreira, sou professor na Escola Milton Monte, da Rede Municipal de Belém, e estamos aqui para trabalhar mais um conteúdo nosso que nós vamos estar trabalhando na matemática para o quarto e quinto ano. Como já trabalhamos na aula anterior, que nós trabalhamos malha quadriculada e também as noções de perímetro e área, hoje nós vamos trabalhar assunto envolvendo esses cálculos, essa questão dos problemas matemáticos envolvendo. Lembrando também que o projeto do Educa Belém, dessas aulas, são como um reforço escolar que você pode aprofundar os seus conhecimentos, os seus caminhos dentro do livro didático e dentro dos assuntos que você pode trabalhar dentro da sua casa também. Então, todos os assuntos que trabalhamos aqui tem nos livros didáticos escolhidos pelas escolas que vocês podem trabalhar também. Nossa função aqui vai ser apresentar uma forma que você possa compreender os caminhos para resolução desses problemas nos livros didáticos também. Então, vamos para a nossa aula de hoje, vamos para o nosso slide para a gente compreender um pouco melhor o que vamos trabalhar hoje. Trabalhamos grandezas e medidas ainda. Matemática, objeto do nosso conhecimento que nós vamos trabalhar para o quarto ano, áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas ainda, e para o quinto ano, área e perímetro de figuras poligonais e algumas relações. Habilidades que nós vamos trabalhar, habilidade 21 de matemática para o quarto ano, medir e comparar e estimar áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada pela contagem dos quadrinhos ou de metade de quadrinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. E para o quinto ano, resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. E aí nós precisamos relembrar o que trabalhamos na nossa aula anterior, para que a gente possa compreender o que vamos trabalhar hoje. Nós vimos na aula anterior que figuras planas, o conceito delas são aquelas que possuem apenas comprimento e largura, ou seja, são figuras bidimensionais, duas dimensões. E aí nós vamos trabalhar mais à frente o que são as figuras espaciais, que são tridimensionais. Mais uma vez, só para a gente relembrar aqui, as figuras bidimensionais aqui que nós temos aqui, eles vão ter apenas, aqui nós vamos trabalhar com o apontador laser aqui, nós temos apenas largura e comprimento, olha, apenas duas medidas, por isso são bidimensionais. Quando trabalharmos as figuras tridimensionais, nós vamos perceber que elas têm três medidas, largura, comprimento e profundidade. Isso aqui nós vamos trabalhar mais adiante. É necessário para a nossa aula que nós conheçamos o conceito, relembremos o conceito para entender o que nós vamos trabalhar então hoje. Também vimos na aula anterior que a malha quadriculada, que nós temos aqui o exemplo que nós trabalhamos, é um quadro com linhas e colunas que formam quadrados de mesma medida. Aqui nós temos uma malha quadriculada decimal aqui, porque tem 10 linhas e 10 colunas também. Então aqui todas com a mesma medida. Então isso nós vimos na nossa aula anterior, voltando aqui para mim, e nós precisamos relembrar isso, porque o que nós vamos trabalhar hoje vão ser problemas envolvendo esses dois conceitos. Então nós precisarmos recuperar um pouco do que nós trabalhamos na nossa aula anterior, para que a gente não perca o nosso fio da meada. Vamos voltar para o nosso slide aqui. Nós temos aqui, ó, perímetro e área de uma figura plana. Também vimos isso na aula passada. Nós precisamos entender que o perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. E aí nós vimos isso aqui, ó. Aqui nós já vimos o que é figura plana e nós temos aqui 3 exemplos e nós vimos que o perímetro ele vai ser a medida do contorno de cada uma das figuras planas aqui no caso. Aqui nós temos 3 figuras planas e nós teremos 3 perímetros. E aí nós vimos que para calcular o perímetro, nós fazemos o quê? A soma da medida dos lados de uma figura plana. Aqui essa figura plana aqui, que é um quadrilátero, tem 4 lados, vamos somar os 4 lados e vamos encontrar o perímetro. Assim funciona com as demais figuras. Isso era para nós entendermos, relembrar o que nós já trabalhamos na nossa área sobre perímetro. E área também, nós vimos na nossa aula anterior que a área é a medida da superfície de uma figura plana, ou seja, a área que está dentro do contorno. Nós vimos isso aqui também na nossa aula anterior,
E aí aqui trazendo, olha, aqui que nós temos duas formas de prever, de calcular a área. Nós podemos contar os quadradinhos que estão dentro da área, quando nós temos uma malha quadriculada, e nós temos outra forma, que é calcular a base. Aqui nós temos 6 quadradinhos, e aqui nós temos a altura, 3 quadradinhos. 6 vezes 3 dá 18. Ó. Nesse exemplo aqui, a base é 6 e a altura é 3. Para o cálculo, multiplicamos a base vezes a altura, que nós encontramos a área total dessa figura aqui, ó, que está pintada aqui. Então, são duas formas, voltando aqui para mim, são duas formas que nós temos do cálculo da área. Quando nós temos uma malha quadriculada, nós contamos os quadradinhos. Quando nós não temos essa malha quadriculada, nós podemos encontrar a base e multiplicar o valor da base pelo valor da altura e encontramos a área. O perímetro nós já vimos também, nós vamos encontrar a soma da medida do contorno da figura plana. Então, esses conceitos, figura plana, perímetro, área, malha quadriculada, nós precisarmos rever para entender o que nós vamos fazer agora. Que nós compreendemos isso na aula passada, relembramos agora e agora vamos exercitar, vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Vamos para o slide. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui do PROEB. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos que a professora levou para a sala de aula. Veja o que ela fez. Olha aqui que nós temos aqui, ó. Então ela usou esse objeto aqui e fez um perímetro aqui. E aí a pergunta, lembrando que um problema nós temos a apresentação do problema, que inclui aqui uma figura, e aí nós vamos saber o que é que o problema quer. Ó, observando que a medida entre dois preguinhos é 1 centímetro, qual é o perímetro da figura que Marina representou? Então, todo problema ele vai ter a exposição do problema, que no caso aqui inclui inclusive uma figura plana, e tem a pergunta. A pergunta, o que é que ele quer saber, e tem as alternativas aqui. Vocês vão encontrar isso muito adiante. E aí, nós já vimos que aqui ela tem 1 centímetro, é a medida que tem de um para outro, e ela quer saber o perímetro. Já vimos que o perímetro, para calcular o perímetro, nós temos que encontrar a soma da medida do contorno. Então, vamos começar por aqui, por onde tem esse 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Encontrei 22 unidades aqui de 1 centímetro, que é a medida do contorno disso. Portanto, o perímetro dessa figura vai ser 22 centímetros. Como nós vimos, basta para calcular o perímetro, basta somar a medida do contorno da figura plana. E aqui fica muito fácil nós entendermos como isso funciona. Lembrando que nós temos aqui a nossa unidade de medida, 1 centímetro, e nós queríamos o perímetro dessa área. Vamos continuar vendo um outro exemplo aqui. Olha esse que bacana, esse caiu na prova Brasil. Já sabe aquela prova que a gente faz todo final do ano para aferir o que nós compreendemos dos assuntos trabalhados? Então aqui nós temos da prova Brasil. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa. Isso aqui é uma só exposição. O percurso é representado pela figura. Olha a figura que nós temos aqui, ó. Então nós temos uma figura, o problema vem apresentando uma exposição e a figura aqui. Olha o percurso representado na figura aqui, ó. E aí vamos ver a pergunta, ó. Se ele der a volta completa na praça, andará. Então aqui nós temos uma praça e aqui nós percebemos que essa praça mede quanto aqui, ó? 50 metros aqui desse lado. Aqui ela mede 30 metros. Percebam que no problema anterior, a minha unidade de medida era centímetro. Aqui eu já estou trabalhando com metro, né? Atentem sempre para a unidade de medida que o problema traz. Aqui é metro. Então, se aqui eu percebo que tem 50 metros e isso aqui é um retângulo, então significa que aqui desse lado eu também terei 50. Se aqui eu tenho 30, aqui eu também terei 30. Então, como eu quero que ele dê a volta completa, ele vai fazer o contorno da praça. Lembrando que a medida do contorno
eu chamo de perímetro. Então, eu quero saber o perímetro. E para saber o perímetro, eu vou somar a medida do contorno. Aqui tem 50, aqui também vai ter 50. 50 mais 50 dá 100. Com mais 30, 130. Com mais 30 aqui embaixo, que não aparece, mas eu sei porque é igual a aqui. Então, eu terei o resultado 160 metros. É quanto ele vai percorrer o percurso dele para dar a volta completa na praça. Então, muito simples a questão do perímetro de uma figura plana. Eu preciso entender o que é base, o que é altura, a medida do contorno dele também. Vamos ver para o próximo exemplo aqui. Saresp. Saresp em 2007. Mais uma vez aqui. Na figura ao lado, cada lado do quadrinho mede 1 centímetro. Olha a minha unidade de medida, 1 centímetro. E aqui eu tenho, olha, duas áreas aqui. Aliás, duas figuras planas. Figura 1 e a figura 2. Então aqui, na figura ao lado, cada quadrinho mede 1 centímetro. Vamos ver o que é que o problema nos pergunta. Qual a diferença entre os perímetros da figura 1 e 2? Lembrem que no início das nossas aulas, se vocês puderem rever isso, nós trabalhamos que diferença, sempre que vier o termo diferença, significa que eu quero a subtração das áreas, aqui, ou dos perímetros, no caso aqui. A diferença entre os perímetros. Né? Qual a diferença? Eu tenho duas figuras planas, 1 e 2. E aí nós vamos ver como a gente vai calcular. Primeiro, eu entendo que a figura 1 tem 16 centímetros. Vamos ver. Vamos começar aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros de perímetro. Lembrando que o perímetro é a medida do contorno. E a figura 2 aqui, nós vamos ter 8. Ó. Ela é pequenina aqui, mas vamos começar por aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse perímetro dessa figura, da figura azul, tem 8. Como eu quero a diferença, o que é que eu farei? Eu vou fazer a subtração da diferença da figura vermelha, que tem 16 centímetros de perímetro, menos a figura 2, que é a azul, que tem 8 centímetros. 16 tira 8, sobra 8 centímetros. Então, a diferença entre os perímetros da figura 1 e 2, o resultado é 8 centímetros. Então, eu venho aqui e marco a alternativa correta. Percebam que os problemas, todos eles se repetem. Ele tem a exposição do problema, tem a pergunta e tem a forma de resolução. No caso aqui, ele queria saber o perímetro da figura 1 e da figura 2, a diferença entre eles. Achei o perímetro da primeira, achei o perímetro da segunda e fiz a diferença entre eles, que no caso a diferença é a subtração. Voltando aqui para mim, então o cálculo do perímetro trabalhando com relação a medidas da figura plana é muito simples. O que nós temos que atentar é para o conceito, o que é perímetro. Não podemos esquecer jamais isso. Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Então, dessa forma, sabendo, aí eu vou saber o que é que eu tenho que calcular do perímetro. Fica muito simples entender isso. Voltando a afirmar que nos livros didáticos tem várias questões tratando sobre isso que a gente pode pegar em casa e pode fazer um reforço nesses estudos. Vamos continuar no nosso slide para a gente permanecer na nossa aula aqui. Aqui, olha, nós temos outro exemplo aqui. Prova Brasil, de 2009. A parte destacada na malha quadriculada, olha a malha quadriculada que voltou aqui, representa uma figura na bandeira da escola de João. Cada lado do quadrinho mede 1 metro. Então vamos ver o que é isso. Olha, está aqui, ó. A parte destacada, aqui eu tenho a parte destacada, representa uma figura na bandeira de João. Cada quadradinho mede 1 metro. Vamos ver o que é o problema. Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Percebam que ele não pergunta aqui perímetro, mas eu sei que quando eu trabalho com contorno, eu estou querendo saber o perímetro, quando eu quero saber a medida desse contorno. Então aqui, ó, contornar. Em nenhum momento ele fala sobre perímetro, mas ele fala sobre contornar. O que é contornar?
é fazer a volta. Então, eu quero encontrar a medida do perímetro. Vamos fazer um cálculo, começando aqui por baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, o perímetro dessa figura aqui, destacada, vai ser 10. E ele vai precisar de quantos metros de fita para contornar essa figura? Já que cada um aqui é 1 metro. Ele vai precisar de 10 metros aqui. Portanto, nós temos aí um exemplo de como trabalhar a noção de perímetros dentro de uma área destacada aqui. Olha. Percebam aqui. Aqui eu tenho o problema exposto aqui. Eu tenho a minha unidade que eu estou usando aqui, que é metro. E aqui eu tenho o que ele fala, contornar essa figura. Lembrando, ele não fala perímetro, o nosso assunto é perímetro e área, mas eu tenho que saber que o perímetro é a medida do contorno. Então aqui eu tenho que ele vai, para fazer toda a volta aqui nessa figura destacada, ele vai precisar de 10 metros, ok? Então vamos lá. Agora, voltando aqui para mim um pouco. Eu creio que com isso a gente consegue entender bem como funciona o cálculo do perímetro na figura plana. Agora, atenção, porque nós vamos passar para o outro momento que nós vamos trabalhar com área. E aí a área ela precisa de atenção também. Vamos buscar no nosso slide como é que a gente vai trabalhar essa questão da área para a gente entender. Entendemos perímetros, deixa o perímetro guardadinho lá. Vamos trabalhar agora com relação à área. Vamos lá? Aqui no nosso slide, tá aqui, ó. Nós temos do Paraná aqui o desenho a seguir representa a área do pátio de uma escola. Eu já começo a trabalhar com área, já deixei para lá contorno, já deixei perímetro e venho trabalhar com área. E aí olha o desenho aqui, esse aqui é o desenho do pátio de uma escola. Aqui vem a apresentação do problema e agora vem a pergunta, o que é que o problema está querendo saber? Sabendo-se que cada quadradinho do desenho abaixo mede 1 metro de lado, calcule a área do pátio da escola. Eu quero saber aqui, ó, a área do pátio. Lembrando que nós já trabalhamos lá, que como é que eu calculo aqui? Eu não quero saber o perímetro. O perímetro é o contorno da figura, a medida do contorno da figura. Aqui ele quer saber a área. E aí nós vimos que nós podemos calcular a área de duas formas, né? A primeira seria contando os quadradinhos internos aqui, já que aqui eu tenho uma malha quadriculada, ou então base vezes altura, que eu tenho, assim, como é que funciona essa base, como é que funciona, aí teria um outro cálculo que a gente vai ver mais adiante. Mas aqui que eu tenho uma malha quadriculada, para calcular essa área, lembrando que a área ela é sempre dada em quadrados, né? Pode ser centímetro quadrado, pode ser metro quadrado e tudo mais. Vamos contar os quadradinhos aqui dentro. Olha, até aqui eu tenho 10, aí aqui eu já tenho 24 e aqui eu tenho 34 quadradinhos. Então, no total aqui, ó, 34 quadradinhos dessa figura aqui destacada, que no caso é a área do pátio. Olha a alternativa aqui. Bem simples, bem fácil de resolver aqui, ó. Contei os quadradinhos, já que eu tenho uma malha quadriculada, sei que eles têm a mesma medida, já que é uma malha quadriculada, linhas e colunas, e aqui eu contei e percebi que tem 34 metros quadrados. Bem fácil de resolver essa. Vamos para a próxima. O projeto já está aqui. Observe a figura. Olha que interessante. Mas espera aí, professor, essa figura aqui, os quadradinhos estão meio diferentes aí, né? Destacado. Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós temos a figura e nós vamos verificar a pergunta aqui, ó. Considerando cada quadradinho da figura como unidade de medida, a área da região pintada é. Ele quer saber a área. E quantos quadradinhos eu tenho aqui? Aqui fica fácil, olha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, só aqui eu tenho quadradinho, eu tenho 19 quadradinhos e percebo que ele está inteiro. Mas aí o aluno me pergunta, mas professor, e esse aqui, olha, está metade com metade. E a gente sabe que se a gente juntar as duas metades, a gente vai ter 1. E aqui, olha, eu tenho 4 metades aqui, então eu vou ter essa metade com essa, vai somar mais um quadrado, então aqui eu tinha 19, vai formar 20, e aqui eu tinha mais duas metades, que vai formar 21 quadradinhos, então aqui, ó. Então aqui nesta figura aqui,
eu tenho o total de 21 quadradinhos aqui, alternativa B nessa figura. Percebam que é muito simples, voltando aqui para mim. É muito simples trabalhar com área dessa forma em malha quadriculada, porque eu preciso somente contar os quadradinhos. Se tiver metade do quadradinho ali, que é a questão disso, eu junto para formar, para verificar quantos tem. Agora vamos ver alguns problemas que podem atentar um pouco melhor para isso, voltando aqui. Ora, nas aulas de arte, Alexandre começou a pintar, esse é do projeto Conseguir, um mosaico. Observe. Olha aqui, é mais uma malha quadriculada, né? E a pergunta aqui, quantos quadradinhos já foram pintados? E aí, nessa figura aqui, como é que eu vou saber quantos quadradinhos aqui? Aí já entra para os nossos alunos a alternativa, o artifício. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar a traçar linhas aqui, olha. Vamos fazer o prosseguimento dessa linha que vem aqui. Vamos recompor a nossa malha quadriculada. Tá, já está aparecendo. E olha aí. Olha como apareceu aqui. E aqui aparecendo isso, o que é que eu posso fazer? Eu já tenho a minha malha quadriculada recomposta. Vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, nas aulas de arte, Alexandre começou a pintar um mosaico. Quantos quadradinhos já foram pintados? Recompondo a malha quadriculada e sabendo calcular a área pintada, eu tenho que foram 10 quadradinhos aqui, ó. Muito simples, muito fácil, voltando aqui para mim, muito fácil quando eu tenho uma malha quadriculada, que aí, como eu disse, perímetro eu já sei, eu faço a medida do contorno da figura e a área eu posso calcular da que forma. Tanto em malha quadriculada eu conto os quadradinhos e agora nós vamos trabalhar também de uma outra forma no exemplo a seguir. Atenção para isso, não confundam a forma do cálculo do perímetro com a forma do cálculo da área. Os dois são muito fáceis. O que pode complicar um pouco o aluno é o cálculo dele confundir o que é perímetro e o que é área. Ok? Vamos para o nosso slide aqui. Olha, juntando os pedaços pintados, quantos quadrados coloridos aparecem? Nós temos a figura aqui. Lembrando aqui nós teríamos nós temos aqui representado nesta figura aqui, nós temos um barquinho. Essa figura, essa malha quadriculada aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos aqui. E aqui eu tenho uma outra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos aqui. Então, uma malha de 15 por 9, né? Como é uma malha quadriculada, lembrando os conceitos, gente, eu sempre peço para vocês que a gente entender o conceito facilita muito para a gente, facilita muito como trabalhar, né? E aqui eu tenho, juntando os pedaços pintados, ou seja, eu vou pegar somente a parte pintada dessa figura plana, e aí a pergunta, quantos quadrados coloridos aparecem? As minhas alternativas aqui são essas aqui. E aí o aluno olha e diz assim, mas professor, agora está um pouquinho mais complicado. Sim, se você consegue resolver uma questão complicada, você consegue resolver quantas fáceis aparecer. Se você só resolver questões fáceis, você não vai conseguir resolver as questões difíceis. Então a gente vai aumentando um pouco o grau de dificuldade para que vocês possam compreender a resolução bem feita de cada um desses. Então, voltando aqui. Lembrando que aqui eu quero saber a área aqui, ó, quantos quadradinhos aqui. E os quadradinhos aqui que eu estou calculando, eu quero a minha área. Vamos contar os quadradinhos que aparecem inteiros aqui. Olha, eu tenho alguns quadradinhos inteiros e tenho outros que não estão inteiros aqui. Aqui, contando somente os quadradinhos inteiros, nós percebemos que nós temos 24 quadradinhos aqui, inteiros. E aqui eu tenho outros pedaços aqui, ó. Percebam que no exemplo anterior também tínhamos isso. E aí nós vamos contar. Esse com esse aqui vai entrar mais um. Eu já tinha quanto? 24
Esses dois aqui vão completar um quadradinho, 25. Esses outros dois aqui vão completar mais um quadradinho, 26. Esses dois aqui, mais um quadradinho, 27. E esse outro aqui, mais um quadradinho, 28. E esse aqui, mais um quadradinho. Esses dois aqui formam mais um quadradinho, 29. E se a gente for perceber, eu tenho aqui o resultado, que são 29 quadradinhos. Então, voltando aqui um pouco para mim, essa questão do que nós temos dentro do conceito do que é importante que a gente entenda na resolução de problemas envolvendo malha quadriculada, envolvendo também perímetro, área, dentro dos cálculos disso. Nós já percebemos que o perímetro, como é que eu vou calcular esse perímetro? É sempre importante rever isso. O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. A medida do contorno, como é que eu faço o cálculo dessa medida? Eu pego e vou somar todos os lados de uma figura plana. Isso vai fazer com que eu compreenda como as questões vão ser feitas. Figura plana, nós já vimos também o cálculo, o que é uma figura plana. Nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar com figuras que nós chamamos tridimensionais, 3 dimensões. A figura plana ela tem apenas 2 dimensões. Ela tem largura e comprimento, para isso, né? A figura tridimensional ela terá 3 dimensões. Ela vai ter a largura, o comprimento e vai ter a espessura também. Ou seja, isso tem uma diferença grande, mas nós vamos ver isso em outra aula. Nesta aula de hoje, nós trabalhamos questão do perímetro e da área. O perímetro é outra coisa que eu peço e a gente pede muita atenção para essa questão. Como, aqui colocando para isso, voltando aqui no nosso slide aqui, isso aqui, ó, perímetro e área. Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Isto é importante para a gente entender. Isso aqui eu ressalto sempre importante para vocês. O que é perímetro? Não confunda o perímetro com área para isso. E a área é a medida da superfície de uma figura plana, ou seja, a área que está dentro do contorno da figura plana. Voltando aqui um pouco para mim. Então, bem prático, nós temos uma mesa aqui. O perímetro dessa mesa será a medida dos lados dela, para eu entender. E a área vai ser essa parte que está aqui, toda será a área dessa mesa que nós temos aqui de apoio. Assim como nós temos essa questão trabalhando com figuras planas. Se eu tivesse figuras tridimensionais, eu também teria a altura da mesa, altura, largura e comprimento. São 3 para isso, né? Então, desta forma aqui, voltando aqui, nas nossas próximas aulas, nós já teremos o trabalho com relação a isso aqui, ó, outro cálculo. Quando eu trabalho a medida da área de uma figura plana, quando eu estou trabalhando com áreas simples, eu posso ter o cálculo da base pela altura. Isso aqui. Nós não trabalhamos em problemas, mas como, voltando aqui para mim, como isso poderia ser trabalhado na vida prática? Nós temos um terreno, todos podem conhecem. Tem um terreno da casa de vocês, por exemplo, o terreno que vocês moram, tem uma determinada largura e um determinado comprimento para isso. Para eu entender como é que funciona o perímetro dessa área, eu pego a frente pelos fundos do terreno. Aí eu vou calcular o perímetro, se for no caso, se for um retângulo. Para calcular a área, eu vou pegar a frente e vou multiplicar pelo comprimento dele. Aí nós teremos o cálculo da área. Percebam como se pode utilizar isso no nosso dia a dia. Engenheiros, arquitetos, pedreiros, carpinteiros, todos para montar móveis ou outros serviços, eles utilizam esse conceito do que é área, o que é perímetro. Se nós formos pegar uma sala e trabalhar a questão de quantas lajotas, quantos azulejos vão determinada parede ou determinado piso, também vamos utilizar
perímetro e área. Então, para isso, é o que nós trabalhamos para hoje. Espero que possa ter ajudado, que vocês possam utilizar os livros de vocês para reforçar um pouco mais isso no dia a dia de vocês. Até a nossa próxima aula. Obrigado e possam calcular bem perímetro e área. Obrigado. Até a próxima.